Grande Carilli. Obrigado, grande Carilli. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu que agradeço esse convite, né, de uma pessoa tão respeitada. Está sendo um prazer muito grande estar aqui com você e participar desse momento. Eu te agradeço do coração por você aceitar esse convite para fazer essa entrevista para o público árabe que gostou muito e está te amando muito pelo trabalho maravilhosíssimo que você tem feito no Ittihad e no Wehda. Sim, esses dias aí foi até emocionante em muitos momentos, o torcedor vindo, se aproximando com palavras de carinho, não só o torcedor do Ittihad, como outros torcedores também de outras equipes, né, de um trabalho reconhecido aqui, somando as duas passagens, dá um pouquinho mais de 2 anos, né, e ter esse reconhecimento do povo saudita me orgulha muito e me dá mais certeza ainda de que o trabalho foi muito bom. Qual é a pessoa que abriu a porta para você para trabalhar no mundo árabe, principalmente no Al-Wehda? Tudo começou em 2018. Eu vinha de 3 títulos seguidos, bicampeão paulista e campeão brasileiro em 2017. Aí veio o convite do ministro Turki. Qual time? Al-Wehda, do Corinthians pro Al-Wehda. Sim. Veio o convite, onde eu tive o prazer de passar uma semana com ele em Zurique, resolvendo problemas. O Sheikh Turki Al-Sheikh. Yes, sim. E foi muito bom essa aproximação, ele que abriu essas portas e sou muito grato a ele. Muito obrigado, ministro. E conta pra gente a sua experiência no Al-Wehda primeiro, por favor. Foi algo muito novo, uma experiência maravilhosa, um desafio muito grande, aonde nós sabíamos que ia ter que começar tudo do zero, né? Um time que tinha subido da 2ª divisão e que a gente teria que montar toda a estrutura, e aos pouquinhos a gente foi montando, o time foi ganhando corpo, os resultados começaram a aparecer. E um pouquinho antes de eu sair, a gente chegou a ficar em 4º na competição. Exatamente. Com uma vitória contra o Nasser, né? Foi um dos meus últimos jogos, uma vitória contra o Nasser lá em Riad, muito importante, onde os torcedores do Al-Wehda, da cidade de Meca, ficou muito feliz, né? Então foi uma experiência maravilhosa, onde a gente plantou uma semente que no ano seguinte o time conseguiu a classificação para Champions, né? O Al-Wehda classificou para pré-Champions. Então isso também mostra que a semente plantada no Al-Wehda colheu bons frutos ali na frente. Agora conta pra gente o mais importante, a experiência sua no Ittihad, que você veio pro time, estava brigando 2 anos para não cair para a 2ª divisão. Um desafio muito mais grande que o outro. Com certeza. E um detalhe muito importante, foi a primeira vez que eu peguei um trabalho no meio do caminho. Até então eu tinha feito pré-temporadas, tinha preparado todo o planejamento da temporada, e eu cheguei para o campeonato de 19-20, faltando 12 jogos para terminar. O clube numa situação muito difícil, né? Então chegar, trabalho no começo, trabalho no meio da competição, foi uma experiência assim, muito importante, principalmente para mim que não tinha vivido isso ainda. Complicado, porque pressão o tempo todo, alguns jogadores não suportando essa pressão e você tendo que fazer um trabalho psicológico, um trabalho de bastidores assim muito forte para que a gente conseguisse sair dentro de campo dessa situação tão ruim. Você não ficou assim de pé para trás um pouquinho, falando, como é que eu vou fazer agora no meio da temporada? Como é que eu vou conseguir montar um time para manter na 1ª divisão? Aí que foi o desafio. Quando eu recebi o convite pela primeira vez do Ittihad, eu não aceitei, porque eu já estava com uma viagem planejada para a Europa, 1 mês, ficar viajando nos clubes, Lyon, Manchester City, que é onde o Gabriel Jesus é do mesmo empresário que eu, o Arsenal, que tem o Edu Gaspar, que trabalhei com ele no Corinthians, né, o que foi jogador do Arsenal também. Eu não aceitei, passou 2 dias, vieram me procurar, foi aonde eu pensei melhor. Meu empresário abriu a minha cabeça, falou: Fábio,
é um time que não para técnico, né? Um time que muda sempre. Aí a gente viu técnicos trabalhando 9 jogos, 4 jogos foi o caso do Ramon Dias, 9 jogos foi o caso do Tencati, Billit 19 jogos. Então uma rotatividade assim, não dando tempo para o trabalho do técnico. E pensei bem, falei, vou aceitar esse desafio. E aceitei. E então ficar 1 ano e 7 meses no Ittihad, para mim foi uma vitória pessoal muito grande, pelo que aconteceu nos últimos 3 anos. Né? Passaram 11 técnicos em 3 anos. Então eu ficar 1 ano e 7 meses no trabalho é uma vitória muito grande. Então foi jogo a jogo, planejamento, daqui um pouquinho veio a parada do campeonato por conta da pandemia. Né? Isso, de um certo modo, nos ajudou, porque aí a gente voltou a ter uma pré-temporada para fazer 8 jogos finais. Então eu chego, faço 4 jogos, o campeonato para por conta do Covid, aí a gente tem a pré-temporada para terminar os 8 jogos e nos salvar. A dificuldade que você achou para montar o time foi qualidade de jogadores, ou a parte técnica deles, ou a parte tática, ou a parte física até a parte psicóloga? Foi de tudo um pouco, né? Primeiro, fazer esses jogadores retomar a confiança, que é muito importante. Para se jogar você tem que estar confiante. Porque, olha só, professor, quando você pega um time, tá passando uma situação muito difícil, se for um time pequeno, aí a gente fala, mas se for um time grande como o Ittihad, camisa pesada, né? Pesada, tem história, sim, campeão da Ásia 2 vezes, então é a cobrança maior. Com certeza. Então era uma equipe com muitos jogadores jovens, caso de Saúde, caso de Mohamed, que jogou comigo bastante como lateral esquerdo. Marca bom demais, bom jogador, chegou na seleção. Isso me orgulha também de ter alguns jogadores de Saúde, Mohamed na seleção. Graças ao seu trabalho. Trabalho todos nossos da comissão e principalmente do atleta querer entender a mensagem que a gente está passando todo dia, tanto com vídeos, tanto com conversa e principalmente o treino dentro do campo. Então são jogadores que compraram a ideia. Então é isso. A parte mental foi importante trabalhar, melhorar a parte física, que eu via que no final dos jogos o time caía muito, né? Era sofrível assim a questão do rendimento, muitas vezes ganhando o jogo, daqui um pouquinho, faltando 20 minutos para acabar, o time fazia assim. Então melhorar essa questão, organizar melhor. Algo que a gente detectou logo que chegou, é um time que tomava muito gol. E quando você toma muito gol, você está mais longe das vitórias. Né? Então se o jogo está 0-0, se eu fizer um gol eu ganho. Graças a Deus. Né? Mas se eu tomar 1, se eu tomar 2, eu vou ter que fazer força dobrada para ir buscar um resultado positivo. Exatamente. Né? Então tomava muito gol. Então eu tenho os números, né, onde que mostra essa evolução defensiva e fez com que desse confiança também para que a gente fizesse mais gols e assim sair daquela situação horrorosa que a gente teve na temporada 19-20. Dizem que time não sabe defender, não ganha título. O que a gente busca hoje como técnico, né, e eu sei que você é um técnico, é um cara que jogou e que gosta de ver partes táticas, né? Todo técnico busca equilíbrio. Isso. Dependendo das peças. Todo técnico quer jogar que nem o Barcelona do Guardiola. Mas temos peças para fazer isso? Não estou falando só de Ittihad, estou falando de um modo geral. Né? Quero jogar que nem o Manchester City, que nem o Bayern de Munique. Gente, a gente tem que ter muitas vezes mais humildade e trabalhar e fortalecer aquilo que você tem como características. Não adianta inventar, né? O que eu aprendi no futebol assim é não inventar. Então acho que a grande vitória minha e da minha comissão é detectar o quanto antes as características do grupo. Tanto no Corinthians, como no Al-Werda, como no Ittihad. Conseguimos detectar as características, você está muito mais perto do sucesso trabalhando em cima de uma realidade.
Eu acho que você fez um grande sucesso no Herda e um grandíssimo sucesso no Etihad. Sim, a temporada 18-19 o time fez 34 pontos. Na 19-20 fez 35 pontos e na 20-21 fizemos 56 pontos. Né? Arranque a diferença. 7 vitórias dentro de uma competição onde você tem 30 jogos é um número muito grande. Chegando até a penúltima rodada com possibilidades reais de título. Difícil, o Hilal estava na frente, mas tinha possibilidade se o Hilal tropeça, enfim. Qual foi o problema? Qual é o problema? Naquele momento mais importante que deixava o Etihad competir o título. Tudo tem um pouquinho. Algo que a diretoria não conseguiu foi que trouxesse jogadores na pré-temporada. Então chegou Bruno Henrique faltando 2 dias para a estreia, chegou o Hijazi só para a terceira rodada. Então, para a gente montar essa engrenagem, fazer todos os jogadores pensarem bem, é importante que tivesse no início da pré-temporada para treinar uma bola parada ofensiva, defensiva, deixar as coisas mais claras. O Hijazi fez um treino comigo e já foi pro jogo contra o Arli. Foi o clássico que a gente ganhou de 2-0. Foi bem no jogo. Muito bem. Mas detalhezinhas de bola parada não deu para treinar assim do jeito que eu gosto, de deixar tudo muito organizado. Isso leva tempo. Treinamento. Tempo. Outra questão que foi muito difícil para nós foi que a gente não conseguiu jogar o tempo todo com todos os estrangeiros. A gente perdeu o Bruno Henrique por uma boa parte do campeonato por uma fissura, fratura por estresse, né? Teve que ir para o Brasil operar. E ficamos sem o Gary Rodrigues por muito tempo, também por lesões. Né? Com o Prio, que teve problemas, foi embora, voltou e muitas vezes também não era titular. Então cheguei a ficar... O Karim pegou Covid bem naquele momento ali dos jogos contra o Shabab. Também perdi o Karim nesse momento. Então eu acredito que se eu tivesse com todos eles inteiro, a gente poderia ter sido melhor. Minha opinião, se você tivesse um 9 que sabe fazer o gol, principalmente ano passado, eu acho que você 90% tu ganha título. Seja campeonato, o Copa do Rei, até o Copa Árabe. Nós vamos falar depois. Quero falar um pouquinho sobre o Prio, porque... O jogador sérvio. Isso, o Priojovic, o atacante, né, que foi muito criticado, mas é um cara que não me deu trabalho nenhum, muito profissional, só que o time não tinha as características para um centroavante de área, né? Os jogadores de beirada, o Biche é um cara que gosta de trazer a bola para dentro, Gary gosta de jogar para dentro, o Farhad. Então, com isso, se você buscar os gols do Prio na Europa, cruzamento e cabeceia muito bem, tem um chute com a cabeça. Né? Então, foi contratado um jogador pelos gols que ele fez, mas não como ele fez esses gols. Esse detalhe é muito importante. Né? Como o cara fez os gols. Como fez os gols. Aí meu time é um time que vai chegar no fundo e vai cruzar? Não, o Etihad não era dessas características de terminar bem a jogada dos lados. E com isso o Prio acabou pagando muito pelas características dele. Mas não tenho nada para reclamar do profissionalismo do atleta. Ele foi... ponta firme comigo demais, sempre sendo verdadeiro com ele. E eu falava isso para ele, Prio, o time não tem as suas características. E ele concordava. O time não tem as características para o seu estilo de jogo. E ele concordava. E era verdade, eu estava passando a verdade para o atleta. Então há um respeito muito grande por ele, principalmente pelo profissional que ele foi comigo. Vamos falar um detalhe muito importante, recente. A perca do título da Copa Árabe. Lá em Marrocos, 8 gols e provocação, aí vem nos pênaltis. Um jogo sem controle, né? Eu tava desesperado na beira do campo, gol pra lá, gol pra cá, final, é difícil sair tantos gols numa final, né? Ali também a gente teve muitos problemas.
Um problema mais importante nesse jogo, aonde foi? 3 problemas. Primeiro. Não ter Ziad e Jazi. E o Igor, que só foi liberado um dia antes da decisão pelo certificado financeiro. Aham. Então, ele não treinava com o time principal ou treinava? Não treinava. Aham. Tanto que eu contava que ele pudesse fazer os 2 jogos pelo Campeonato Saudita para os jogadores entenderem ele melhor. Ele entendeu os jogadores, né, para desenvolver. Foi muito bem, mas eu acredito que ele poderia ter sido melhor. Muito melhor. Ele tava Se tiver tempo. Ele estava 3 meses sem jogar. Isso é muito tempo para um atleta e teve que entrar numa decisão. Né? Então, se o clube tivesse conseguido o certificado financeiro antes, a gente tinha preparado ele melhor. Se eu tivesse os zagueiros, por tudo que foi o jogo, a gente com certeza estaria muito mais perto do título. E o terceiro? Não, é isso. O Jazi, Ziad e o Igor. Então foram essas 3 assim, problemas fundamentais que poderia ter nos tornado mais forte ainda para uma decisão tão importante. Para mim, você sair com cabeça erguida, você e seus jogadores este rádio, porque jogaram um jogo muito bonito e competitivo fora de casa. 4-2, né? E você buscar resultado, e os jogadores se entregando. E um jogo que poderia ter sido 5-5, 6-6, o final, chance dos 2 lados. Exatamente. Né? 2 times que jogaram aberto, buscando o gol. Muito chateado por não ter o título, mas orgulhoso por tudo que aconteceu, por mim, pela minha comissão e principalmente pelos jogadores. Tá chateado pela sua saída do Ittihad? Muito chateado. Faz parte do futebol? Faz parte do futebol, mas eu acho que o respeito está acima de tudo. Eu e minha comissão nos entregamos demais para colocar o Ittihad onde ele está. Né? Conseguir uma classificação para Champions, dentro de uma liga onde só ficava em 12º, 13º, de repente você ali, né, terminar em terceiro, atrás de 2 belíssimas equipes, que é o Hilal, que é uma potência, né, no Oriente, o Shabab, que contratou muito bem, Banega e tudo mais. Então, assim, o Arli também. O Arli, né, que fazia 9 anos que que o Ittihad não ganhava, desde 2015 ou 2016 que não ganhava do Hilal, né? Foram 10 clássicos, colocando a semifinal contra o Shabab. Foram 5 vitórias e 5 empates, né? Não perdemos nos jogos grandes. Então, assim, muito feliz jogos mesmo. Você está falando os times grandes, né? Foram Hilal. 4 jogos contra o Shabab, 2 pela Copa Árabe, semifinal, 2 pela Liga, 2 contra o Hilal, 2 contra o Arli e 2 contra o Nasser. Foram 10 jogos com 5. Não perdeu? Não perdemos, com 5 vitórias, 5 empates. O último jogo da temporada foi contra o Nasser em Riad, um jogo também muito bonito, onde a gente ganhou de 2-1, um grande jogo. Então me sinto assim muito chateado por ter saído. E algo importante, foi bom eu ter ficado aqui em Jeddah, na Arábia Saudita, mais uns dias. Gostou? Sim, porque se eu fosse embora, não ia receber esse carinho do torcedor, aonde eu vou, convites todo dia para ir jantar na casa de um amigo, em restaurantes, e com isso, sabe, esse calor humano nos faz tão bem e me fortaleceu muito mais. Parece que você engordou nesses convites. Muito! Onde vai aquela fartura de comida com muita qualidade, com certeza. Hospitalidade. Pô, o que você achou? Agora, me fala, o que você achou da Arábia Saudita em si? Maravilhoso. Eu adoro aqui. Eu e minha família adoram a Arábia Saudita, adoro a Jeddah. Por quê? Segurança, tudo funciona. Eu sou de um país onde, infelizmente, as coisas não estão boas. Né? Segurança, saúde que não funciona. E não tendo esses dois, gera um monte de conflitos. Né? Então, um país que está meio sem lei. Então aqui a Arábia Saudita nos dá toda a segurança possível. Você precisa de um hospital, tem, com todas as condições, o respeito, aonde você vai. A paixão pelo futebol? A paixão pelo futebol também é algo... Te encantou? Muito.
Quando eu aceitei o desafio do Aluerda, eu falei com muitos profissionais que tinham trabalhado aqui no Golfo. René Simões, Sebastião Lazzaroni, que foi meu técnico, Abel, que trabalhou nos Emirados, Abel, quem mais? Paulo Autuori, que conhecia muito a região. Meu amigo, então, todos os meus amigos. Eu me calcei de muitas informações. Então, quando eu vim para cá, eu vim sabendo de muitas coisas. E quando eu cheguei aqui, era tudo que tinham me falado. Então, é um lugar que eu gosto demais. E sem falar também, né, não posso deixar de falar do Príncipe, né? O apoio que está dando para o futebol. Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman. Sim. O apoio que ele está dando para o futebol. As condições, os estádios, a organização, o horário, né? Então dá mais prazer ainda em trabalhar num campeonato tão organizado pelo governo. Então essas coisas mexeu com você? Bastante. Com a sua família? Muito. Meu filho gosta muito daqui, ficou muito triste com isso, estava para chegar agora no começo de setembro. A minha esposa se sente muito bem aqui, né? Gosta, fez amigos. É um lugar para a família. Para a família, para se viver bem, né? Para ter segurança e eu, no meu caso, fazer aquilo que eu mais gosto com segurança, que é ser técnico de futebol. Esse faz parte muito importante na sua carreira do futebol, né? Sim, aqui é uma experiência enorme. Eu acho que cresci como um profissional uns 50% nesse período do Ittihad. Sim. 50%? Cresci. Cresci porque todo dia a gente tinha que matar um leão, né? Todo dia tinha que resolver problemas, todo dia tinha que ir para campo, todo dia tinha que erguer a cabeça dos jogadores para ir para campo e treinar e se preparar como atleta. A preparação para os jogos, não ter os estrangeiros e preparar a cabeça dos sauditas que tinham que entrar no lugar e chegar onde chegamos, me fortalece assim das convicções que eu tenho sobre futebol. Com certeza. O que você achou da Liga Árabe? Muito boa. Forte? Forte e principalmente organizado. Ela se torna forte. Todo campeonato ele vai se tornar forte a partir do momento que tenha organização. Né? Todo mundo passa a olhar, opa, né, tá organizado. Eu preciso ser organizado, eu preciso ir para campo fisicamente, tecnicamente e taticamente organizado. Facilita o seu trabalho? Com certeza. Com certeza facilita. Dá mais chance para fazer sucesso? Você está mais perto do sucesso, com certeza. Mas algo que eu quero deixar bem claro, nenhum técnico faz milagre. Exatamente. A gente precisa de qualidade técnica. Isso. E eu tive. Então, além de um trabalho que eu e minha comissão realizou, a qualificação do elenco ela foi importante também. A chegada do Hijazi, né, o Marcelo melhor preparado. Fez a diferença a chegada do Hijazi na parte defensiva do time? Sim, não só pelo atleta, mas pelo profissional e pela pessoa. É um cara que puxa treino, é um cara que puxa treino? Né, não tem... Parte física? Parte física, parte técnica, parte tática. Quando você mostra vídeo para ele, é o que mais presta atenção. É um cara que jogou 3 anos na Fiorentina, 3 anos na Inglaterra, Copa do Mundo, Olimpíada. O cara não pode ser só bom jogador. Tem que ser profissionalista. Cabeça boa, né? Querer vencer. E ele tem esse perfil. Qual é os jogadores do Ittihad que possa jogar no exterior? Tem alguns jogadores, até pela idade eu vou falar isso, e não só pelo momento. Né? Eu acho que o Saúde é muito promissor, 20, 21 anos. Bom jogador, eu gosto dele, sou fã dele. Melhorar algumas coisinhas que com o tempo vai melhorar. Vai melhorar, porque é novo. É novo, tem força, tem velocidade, marca muito. Né? Tem pulmão. Demais. Parece keniano. Cafu. Cafu. Então é um cara que é ótimo profissional também. Treina sério, né? Se dedica. Malki, que já tinha trabalhado comigo no Aluerda. Volante. Primeiro, segundo volante, hoje titular da seleção.
E você conhece bem dessa posição, né? É importantíssimo. Nossa Senhora. Firme, por cima, por baixo. O Ziad, ele vem do vôlei, né? Então, essa questão do salto da força, e o vôlei te dá essa força. Fez muita falta ele e o Rijazi no final, né, Eduardo? Com certeza. Tava entrosado demais os dois. Nossa Senhora. Né? E perder os dois ali, ela foi... foi muito difícil, mas eu não gosto de ficar lamentando muito, né, a falta, e sim dar moral para quem vai jogar. Né? Dar moral para quem vai jogar é mais importante, porque não adianta a gente ficar lamentando que esses caras não vão poder entrar em campo. Né? Então é dar moral, dar força e explicar tudo para quem vai jogar, que acaba sendo mais importante nesse momento. Me diz uma coisa, então, agora você falou os jogadores do Ittihad que possa jogar no exterior. Saúde, Abdillah Malk, quem mais? Ziad. Abud, que ainda é um jovem que tem muita força e qualidade, né? Se ele querer, se ele se interessar mais, pode. O Randan tem uma velocidade, uma força incrível, ele precisa descobrir, né, essa força, esse potencial que ele tem, né? Pode ir muito longe também. Hamdan é o zagueiro? Quarto zagueiro canhoto, lateral esquerdo, já chegou à seleção saudita também, né? Um jogador com uma força, com tudo. Então eu acho assim que a Arábia Saudita está crescendo muito e com certeza vai estar participando de Copas e tudo mais, que é muito importante para o país. E Farhad Molla? O Farhad já é o consagrado, né? É um jogador que merece um carinho maior. Merece um carinho, né? Porque é um leão dentro de campo. Eu quero saber sobre ele agora. Me fala sobre Farhad Molla. É um jogador que muitas vezes não está mal tecnicamente, mas luta e vestiu, né? Esse tipo de jogador faz diferença com o técnico dentro do campo? Faz. Porque é um jogador que não desiste. E jogador que não desiste, técnico não pode desistir dele. Né? Jogador que erra, vai, corre outra vez e luta e vem, e marca e chega. Os números de gols do Farhad é uma coisa absurda na carreira. Antes desse campeonato, ele tinha um gol a cada 4 jogos. Isso é um número muito bom. Né? E jogador de ponta, né? Liberado. Jogador de lado. De lado. Né? Então, foi também muito profissional comigo. A gente teve alguns problemas e eu fui duro com ele pro bem dele e ele entendeu isso. Com né? certeza. Ele entendeu isso. Então é um jogador que realmente vestiu a camisa do Ittihad. Não sei se vai voltar a jogar no Ittihad, né? Tá com alguns problemas aí, falando que talvez possa sair, pelo que eu tô vendo, mas é um cara que honrou a camisa do Ittihad. Valeu a sua experiência no Ittihad, professor? Muito. Foi aprendizada? Muito. 1 ano e 7 meses de um aprendizado maior que faculdade. Porque a faculdade você senta e só escuta o professor. Né? Ali não, você está no dia a dia, o dia que perde, o dia que ganha, o dia que chove, o dia que faz calor, o dia que faz tudo. Então viver a realidade dentro da realidade é um aprendizado que não tem tamanho. Nós vamos falar sobre agora o futebol brasileiro, mas depois do break. Professor, vamos falar sobre o futebol brasileiro. Nosso querido futebol brasileiro. Futebol brasileiro que encantou o mundo inteiro. O que você acha a seleção brasileira com seu amigo, grande amigo, Tite? Quer dizer, nosso grande amigo, Tite. Tenho muita liberdade para falar do Tite. O Tite foi um pai para mim dentro do futebol. Foram 5 anos e meio trabalhando juntos no Corinthians, com 6 títulos conquistados, entre eles Libertadores contra o Boca em 2012, Mundial Interclubes contra o Chelsea em 2012, títulos de expressão para o torcedor. Então é um cara que eu tenho um carinho muito grande, que vem fazendo um trabalho muito bom na seleção, apesar dos problemas. Né? Agora, né, com esse negócio do Covid, pode convocar uns, não convoca outros. Então, desde a pandemia, que já tem mais de ano, ele vem tendo alguns problemas para montar as equipes, mas que deu uma cara, o Brasil voltou a ser respeitado, praticamente já está classificado para a Copa. Né?
tem 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Então o Brasil vai chegar forte, vai chegar com o Tite mais experiente para uma Copa, né? Ele só fez uma Copa. E você pega o técnico da Alemanha, né? Fez 2 Copas, foi campeão, foi mal na outra e continua. Precisa de um caminho, precisa de uma estabilidade. E o Brasil está dando isso para ele. E eu acredito que para a próxima Copa o Brasil chega mais preparado do que foi a Copa anterior. Qual é a sua opinião sobre a perca do Brasil contra a Argentina na Copa América, que deixou o Brasil inteiro chateado com o técnico, até com os jogadores? Não, ali no Brasil, toda derrota vai causar problemas. Pro técnico. Pro técnico, para jogadores, para todo mundo, e principalmente quando se perde para a Argentina. Por quê? Porque é uma rivalidade muito grande. Al Ittihad, né? Al Ittihad, Nasser Hilal, Palmeiras Corinthians, Flamengo Vasco, Cruzeiro Atlético Mineiro. Então é uma rivalidade muito grande. 2 países com celeiros de jogadores que nascem todo dia, né? Só olhar a Europa, o quanto que tem de jogador brasileiro e argentino em todas as competições. Então ali perdeu, já vai ter problema, ainda mais se for para a Argentina, mais problemas ainda. Então foi uma derrota que nos deixou muito chateado, mas que é bem possível, né? É um clássico, Argentina de Messi, de Di Maria, Brasil com Neymar, são jogos resolvidos nos detalhes, né? Di Maria foi muito feliz na finalização, o jogo acabou 1-0, Argentina campeã, né? E o Brasil perdeu. Mas foi um jogo onde qualquer um dos dois poderiam ganhar pela grandeza das 2 seleções. Tá. O que você acha, Brasil, com esses jogadores na Copa do Mundo que vem? Chega forte, como sempre vai chegar. Brasil favorito. Sempre vai ser. E falando de detalhes de uma partida, isso, né? A última Copa, o Brasil tem a chance de fazer 1-0, não faz. Aí daqui um pouquinho um desvio na frente, pega no ombro do Fernandinho e entra. Vira 1-0 para a Bélgica, uma excelente seleção, e já começa a se defender, com jogadores com força, que é Lukaku, jogadores inteligentes no meio de campo. Então é um jogo resolvido num detalhe, como todos os jogos estão sendo resolvidos. Então é por isso que eu digo que vai se manter a base para a Copa. Então uma Copa é uma seleção que ela vai chegar mais experiente se falando de Copa do Mundo. Você não acha que o Brasil precisa de mais jogadores de qualidade igual o Neymar? Não se nasce o Neymar todo dia, né? Igual nasceu Pelé. Sim, Neymar. Igual nasceu Pelé, igual nasceu Ronaldo Fenômeno, daqui a pouquinho o Ronaldinho Gaúcho. Né? São jogadores fenomenais, como não se nasce um Maradona e um Messi todo ano na Argentina. Então eu acredito que o Brasil perdeu muito o encanto, a questão do futebol de rua que existia por conta da segurança do país. Eu era jovem nos anos 80, eu nasci em 73, final dos anos 70, começo dos anos 80, em São Paulo eu não saía da rua com bola no pé, brincando com os amigos, com o dedão tudo machucado, aquelas coisas de criança. Né? Hoje os pais não conseguem fazer isso, isso aí atrapalha muito o desenvolvimento, porque na rua você aprende a fazer regras, você briga, não tem juiz, você aprende a ser mais homem, você aprende a se criar. Hoje a escolinha é professor te orientando o tempo todo, né? Já você deixa de criar alguma coisa em você para escutar alguém te falando desde novo. Né? Faz diferença, professor? Muito, muito. E um detalhe muito importante que eu acho que o Brasil errou. Antes, os jogadores ficavam jogando futsal e futebol de campo até 16, 17 anos. Futebol de salão é muito bom. Pensa rápido, espaço pequeno, dribles curtos,
Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, todos eles. Djalminha. Grande jogador. Enfim, muitos jogadores oriundos do futsal. Hoje o Brasil, com 11, 12 anos, o menino já tem que decidir se vai ficar no futsal ou se vai ficar no futebol de campo. Não é por quê? Não sei. A CBF não tem nada a ver com essas coisas aí? Não, eu acho que isso é muito dos clubes. Dos clubes? Porque antes a criança treinava futebol de campo de manhã, estudava à tarde e futsal à noite. Então fazia, né? 3 vezes por semana. O futsal faz pensar muito rápido, o futebol hoje está muito curto, né? Então eu acho que os jogadores brasileiros têm que ficar o máximo possível no futsal. 16 anos, 17 anos, que ajuda a desenvolver muito o raciocínio, a marcação, que é a marcação o tempo todo, tanto ofensivo como defensivo, todas as partes técnicas, elas se desenvolvem muito mais fácil no futsal. Conselha isso pra gente fazer aqui na Arábia Saudita, futsal? Com certeza. Com certeza. Eu sou contra meninos de 7, 8, 9, 10, 11 anos já ir pro campo. Você vai assistir um jogo sub-11 num campo, o menino pega 3 vezes na bola. Parece muitas vezes um enxame de abelha, onde a bola estava. Então, acaba não desenvolvendo tecnicamente. Taticamente não é idade para isso ainda, né? E se perde muito. Então, o campo reduzido, o futsal principalmente, acho que até 11 anos é fundamental para o desenvolvimento técnico do menino. Aprendeu a base do futebol. A base do futebol. Os grandes talentos fundamento do futebol. Tem que ser rápido com a perna direita, com a perna esquerda. É o que o Tele Santana faz sempre quando treinava a gente, quando treinava até no Brasil, falava: treinamento de fundamento é mais importante do futebol. Algo também que o Brasil deixou. Eu lembro que em 93, com quase 20 anos, eu fui pro 15 de Jaú. 15 de Jaú revelou muitos jogadores. França, atacante, Edmilson, pentacampeão. São todos da minha geração. E a gente tinha 2 dias por semana de trabalhos de fundamento. Terça e quinta pela manhã, só trabalho de passe, cabeceio, gesto de um domínio, né? E hoje, pela pressão dos dirigentes brasileiros, os técnicos só pensam em ganhar, em parte tática. Então a gente recebia no Corinthians, principalmente ali no profissional, jogadores com uma parte tática muito desenvolvida, só que ele sendo perna direita, uma dificuldade de dar um passe com perna esquerda de 3 metros. Então se pensa no resultado e não se pensa na formação. É um problema muito sério isso, né? E já vi clássico Corinthians e Palmeiras sub-13 sair briga. Nossa Senhora. De pais, de não sei o quê. Olha que ponto chega. E aí perde, o técnico é mandado embora. Então tá pensando só em resultado e não em formação. Então a gente tem algumas experiências no Brasil falando de Santos, que revela muito todo ano, Atlético Paranaense, Palmeiras vem fazendo um trabalho interessantíssimo, né? Quando eu fui campeão brasileiro e paulista em 2017, eu tinha 14 jogadores da base. 14. Nem todos jogaram, né? Muitos participaram, mas treinava e foram crescendo. Eu tinha 14 jogadores da base. Porque era um momento difícil do Corinthians e teve que subir meninos e subiram e nos ajudou bastante. Professor, quem que é o rei do futebol mundial? O rei? Com certeza é o Pelé, né? Vai ser sempre... Vai ser inesquecível, um cara com respeito enorme, um cara que fez por merecer, um cara que quem conhece ele só fala maravilhas. Eu não conheço. Eu conheço pessoalmente. Você teve o prazer de conhecer. Nossa Senhora, nem me fala. Então as pessoas que jogaram com ele, o Oscar, que é meu treinador de goleiro, conheceu, foi até a casa dele, que ele trabalhou no Santos, quando o Santos foi campeão da Libertadores, e o Pelé fez um churrasco para o Santos e ele teve a oportunidade de ir na casa do Pelé falar que é uma pessoa maravilhosa. E costumo dizer que tem o rei e tem as gerações, né? Então tem a geração do Maradona e do Zico, tem a geração do Ronaldo Fenômeno,
Tem a geração do Ronaldo Gaúcho, que é um pouquinho mais novo. Né? Sou apaixonado pelo Zidane. Para mim, o Zidane é fora do normal, o controle de bola, o domínio, como é bonito de ver jogar. Né? Não faz força, a bola vem quadrada, a bola Parece para Falcão ali. também, né? Falcão, seria. Se a gente falar assim, são tanta gente boa, né? Hoje, Messi, Cristiano Ronaldo... Vamos Messi, Cristiano Ronaldo. Quem que é o melhor? Se eu tivesse que escolher... De verdade, hein? Escolheria Messi. Mas assim, pra mim os dois cabem juntos. O Messi é um armador na sua essência, Cristiano Ronaldo é um finalizador. Finalizador. Termina. Sai irritado o dia que não faz gol, ele tem essa gana, né? Sai bravo o dia que ele não joga bem, o dia que não faz gol. E o Messi é um talento que não dá pra entender. A bola gruda no pé e ele sai carregando com uma velocidade enorme. E vem Neymar, e tá aparecendo agora o francês, o... Mbappé. Mbappé, que... Outra feira, né? Velocidade, técnica, finalização, força, tudo. Um atleta completo. Professor, me diz com toda a sinceridade e a verdade pela sua experiência. Você concorda comigo que Neymar, como jogador de qualidade, é extraordinário? É top. Quando ele vai ganhar o melhor do mundo, Neymar? Qual é o problema do Neymar? Eu acho que o Neymar... Ele já melhorou muito a questão que irritava todo mundo. Eu acho que para você ser campeão do mundo, primeiro você precisa ter melhor do mundo. Um carisma muito grande perante a todos. E aquela questão de algumas vezes se jogar, aí algumas vezes os caras pegavam e achavam que ele se jogava e não era verdade. Mas por que os caras chegam junto? Porque ele aprende muita bola. Faz a diferença. Isso. Então hoje ele vem... jogando numa posição diferente, mais por dentro do que antes era aberto no Barcelona e no próprio Santos. Sim. Vem jogando por dentro. Vejo ele tentando melhorar essa questão de ser um armador. Principalmente a temporada passada. Então eu acredito que com o Messi ele vai crescer mais ainda. Isso. Vai crescer. Os dois juntos vão crescer mais ainda. Porque se gostam, são amigos. E vão buscar... Amizade, professor, ajuda o time para fazer sucesso? Ajuda. E fora do campo, dentro do campo, os dois? Eu tenho uma experiência como atleta no Paraná Clube, onde a gente foi campeão, onde o vestiário era muito ruim. Muita gente, era grupinhos que não se gostavam, só que dentro de campo, a gente tem que nos juntar, né? Então, eu acho que quando se tem uma amizade, não só dentro de campo, dos treinos e fora, isso se torna melhor. Quando você quer o bem-querer do outro, você luta por isso. Então, o bom ambiente, a boa gestão, ela faz diferença. Eu digo que 60% do sucesso de um time está na gestão. O olhar no olho. 60? O olhar no olho, o tratar todos iguais, o dar a mesma atenção para todos iguais. Só para você ter uma ideia, eu tinha no Corinthians o Jô, o Karim e o Carlinhos, os 3 centroavantes, 9. Quando eu chamava o Jô para dar uma explicação, eu já chamava os outros dois. Todos da posição, né? Para mostrar o valor que eles têm perante o grupo. E outra, eu posso ir para um hotel, o Jô comer alguma coisa e passar mal. E o outro não vai estar preparado? Vai ter que ser. Então, a atenção que eu dava para o Jô, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 17, eu dava para os outros 2. Então, esse cuidado da gestão é muito importante, porque quando o grupo começa a desconfiar de você, você perdeu a mão e os treinos não serão bons e os jogos piores ainda. Professor, você tocou num assunto muito importante no centroavante. O centroavante, ele tem uma parte defensiva no campo ou não tem? Tem. Importante? Muito. Ajuda o time? Com certeza. Me explica. O Jô, vou falar de uma coisa que o Jô me falou em 17 que eu não tinha ouvido falar ainda. O Jô jogou no Manchester City, jogou no Shakhtar,
jogou aqui nos Emirados. Bem rodado. Hã? Bem rodado. Com 30 anos eu peguei ele no Corinthians em 2017. Aí nos primeiros jogos, ele saiu lá da frente e veio fazer o trabalho de lateral esquerdo, porque o lateral foi cruzar. Aí terminou o jogo, chegou no outro dia, falei, Jô, só tenho que te parabenizar, cara. Como é que você veio cobrir aqui? Ele falou Você assim, não pediu para ele? não. Eu estava ainda conhecendo o grupo, no começo de trabalho. Ok. Ele falou, Fábio, o lateral não vai lá para ajudar eu a fazer gol? Por que eu não posso vir aqui ajudar ele a marcar? Poxa vida. Aí eu olhei para ele e comecei a usar isso nas palestras. E acontecia alguma coisa disso, eu mostrava o vídeo para todo mundo. Olha o que nos está fazendo campeão. Essa disciplina, né? Esse querer ajudar o time. E assim era. Muitas vezes o lateral ia cruzava, ficava para fora lá, ele vinha marcar para os caras. E ele falava, Fábio, o lateral vai ajudar a fazer gol, o volante tenta me dar um passe para fazer gol, o lateral direito tenta, por que eu não posso ajudar a marcar? Aí Mentalidade, o cara que jogou no City, jogou Copa do Mundo de 14, ele estava na seleção do Felipão, né? Então são coisas assim que faz crescer. Isso me encanta no Farhad. Né? Faz muito isso, né? Vem, o Abud nos jogos grandes também vai ajudar, chega para fazer gol, né? Isso faz um time esse faz vencedor. uma grande diferença na parte defensiva do time. Faz. E sem falar da parte tática, por exemplo, fazer o atacante marcar o zagueiro que tem mais qualidade. Deixar o zagueiro com menos qualidade ou com a até bola. O segundo volante que sabe jogar. Ou até o segundo volante que sabe jogar. Sim. Então depende muito. Então, assim, o futebol, a gente tem uma ideia de jogo. E a gente muda detalhes. Conforme o adversário. Mas você não muda a sua ideia. Você muda detalhes. O segundo volante um pouquinho mais à frente, o segundo volante um pouquinho mais atrás, né? Um meia jogando mais para a direita, um meia jogando mais para a esquerda, porque esse volante marca menos, esse volante desse lado tem mais dificuldade. São coisas que a minha comissão analisa sempre para passar tudo pro atleta. E até o zagueiro, ao contrário, na parte ofensiva, ele pode fazer até como volante, né? Opa! Aí... até o gol que a gente fez contra o Nasser, o primeiro gol na temporada passada, gol do Romarinho, ela é linda. Começa com o Randan, passa até o Saúde, chega no zagueiro, vai no Marcelo, chega no Malk numa situação de já entrar no campo do Nasser, chega no Bicho para acontecer a tabela. Então, o defensor, o zagueiro, ele pode ser um construtor. E porque um bom passe para ele daqui para um meia, para um lateral, já é um caminho a andar para frente. Do que ele jogar aquela bola ruim, até o lateral dominar, se ajeitar, os caras já marcaram, já ficou difícil. Então você está dizendo que toda peça no campo tem a sua função defensiva como ofensiva. Todos marcam. Todos marcam. Todos jogam. Todos jogam. Sim. O zagueiro não vai lá numa falta lateral para tentar fazer um gol. O atacante não vem aqui ajudar a tirar pela altura, que nem o Prild eu vi que a gente tinha, um cara alto, né? Então, é desenvolver isso. Todos jogam e todos marcam. Professor, tu gosta de teatro? Gosto. Muito? Muito. Aprendi a gostar. Um clube grandioso, de uma torcida apaixonada. Professor, uma palavra para a torcida do Ittihad que te ama, que gosta de você demais e você viu o carinho que eles têm para você. É de agradecimento, não só do torcedor do Ittihad que me recebeu com muito carinho, que apoiou o tempo todo, mas do povo saudita de uma forma geral, né? Então, muito obrigado pelo carinho, pelo reconhecimento. Sei que estou deixando portas abertas, não só aqui
na Arábia Saudita, mas em todo o Golfo, né? É um lugar que eu quero realizar bons trabalhos ainda, mais ainda, né? Conquistar coisas grandes. Então assim, ó, a única palavra mesmo é de obrigado, pelo carinho e pelo respeito, não só por mim, mas pela minha comissão e principalmente pela minha família toda. Obrigado, Arábia Saudita. Eu te agradeço muito, muito obrigado pela sua vinda para cá e aceitar esse convite para a gente bater um papo e deixar o público saber alguma coisa importante de você. Muito obrigado do coração mesmo e valeu muito, valeu. Eu que agradeço esse convite, foi muito bom mesmo. Obrigado, viu? Obrigado, professor.